Olá, vamos a mais uma dúvida que foi enviada aqui. A questão pergunta quantas filas podem ser formadas com 8 pessoas se 2 delas devem permanecer juntas. Então vamos aqui para ajudar na compreensão, né? Vamos aqui colocar essas 8 posições da fila: 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 posições que serão ocupadas aí por essas 8 pessoas. Bom, se fosse uma situação simplesmente, né, de quantas maneiras elas podem se arrumar, né, se arranjar nessa fila, eu trabalharia com uma permutação de 8 elementos, P8, que é 8 fatorial. Lembrar que a permutação entre aquelas técnicas de contagem conhecidas, permutação, arranjo e combinação, é aquela em que você considera todos os elementos do conjunto e simplesmente você verifica de quantas maneiras diferentes esses elementos podem se reordenar. Tá ok? Por isso aqui seria uma permutação de 8 elementos. Bom, no entanto, há uma imposição de que 2 pessoas entre essas 8, elas têm que permanecer juntas. Tá? Então eu vou chamar de P1 e P2, pessoa 1 e pessoa 2. Vamos supor que elas ocupem essas 2 primeiras posições da fila. Tá? Então não vai ser uma permutação de 8 elementos. Por quê? Se eu já ocupei, né, nessa possibilidade aqui, P1, a posição 1 e a posição 2 com as pessoas P1 e P2, vão sobrar aqui 6 casas, né, 6 posições para serem ocupadas por 6 pessoas. Tá? Então, de quantas maneiras diferentes elas podem ocupar essas posições? Aí nós temos uma permutação de 6 elementos. Perfeito? Bom, acontece que essas 2 pessoas elas podem trocar de posição, permanecendo juntas, né? Então, na verdade, aqui nós temos 2 possibilidades, P1 e P2 ou P2 e P1. Tá? São 2 possibilidades. Para cada uma delas há P6, uma permutação de 6 elementos. Quer dizer, com esse quadro aqui, com as 2 primeiras posições ocupadas por essas 2 pessoas que têm que permanecer juntas, eu já tenho 2 que multiplica, né, uma permutação de 6 elementos. Tá certo? Bom, mas acontece que essa é uma das possibilidades. Quais são as outras? Bom, na verdade aqui eu coloquei, né, as 2 pessoas ocupando essas 2 primeiras posições, mas elas podem ocupar a segunda e a terceira, elas podem ocupar a terceira e a quarta, podem ocupar a quarta e a quinta e a sexta ou melhor, aqui, desculpa, primeira e segunda, né? Aqui primeira e segunda, segunda e terceira, terceira e quarta, aqui é quarta e quinta, quinta e sexta, sexta e sétima, estava certo, e finalmente aqui sétima e oitava. Perceba que há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações semelhantes àquela primeira que nós colocamos, né? Colocamos aqui P1 e P2 nas 2 primeiras posições, mas se eu colocasse, por exemplo, só fazendo um esquema aqui rápido, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu colocasse as pessoas P1 e P2 na segunda, né, e terceira posições, tá, sobrariam da mesma forma outras 6 para aquelas 6 pessoas, né, realizarem aí as permutações, as trocas de lugar, simplesmente. Então, para cada uma dessas 7 situações, o que eu tenho é 2 vezes P6. Quer dizer que eu posso multiplicar aqui por 7. 7 vezes 2 que multiplica a permutação de 7 elementos. Então, o que nós temos que fazer agora é resolver exatamente essa conta aqui. 7 que multiplica 2, que multiplica uma permutação de 6 elementos. Permutação de 6 elementos é 6 fatorial. Tá certo? Bom, então se você quiser, aqui você pode trocar de posição o 7 e o 2, fica 2 que multiplica 7 que multiplica 6. Isso equivale a 2 vezes o 7 fatorial, tá? Só para mostrar então que pode ser reduzido a 2 vezes o 7 fatorial, tá? Esse 2 é justamente por causa daquela possibilidade de troca de posição. Bom, desenvolvendo aqui o 7 fatorial, 7 que multiplica 6, 5, 4, 3, 2 e 1, tá?
nós chegamos fazendo essa multiplicação toda, nós chegamos a 10.080 maneiras diferentes de dispor essas pessoas na fila, considerando aquela imposição de duas delas ficarem sempre juntas. Espero ter atendido a dúvida. É isso aí e até o próximo vídeo.